Olá, o Sala de Convidados de hoje está muito especial. Estamos gravando direto da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que está acontecendo desde o dia 18 e indo até o dia 21 aqui em Brasília. Se você não conseguiu vir, agora você vai ficar por dentro de tudo que a conferência debateu de mais importante. O Sala de Convidados está começando. A nossa luta unificou, porque saúde é do trabalhador. Quem não pode com a formiga, não aceita com ninguém. Quem não pode com a formiga, não aceita com ninguém. A nossa luta unificou, porque saúde é do trabalhador. Comigo hoje, conversando sobre a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Fernanda Magano, presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Luiz Henrique da Costa Leão, coordenador-geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. E Luiz Carlos Fadel, integrante do Núcleo Saúde, Trabalho, Direito do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. E, excepcionalmente, hoje a gente não está recebendo a sua participação de casa pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, porque a gente conta com a participação de uma plateia e o programa está sendo gravado. Fernanda Fadel Leão, que prazer estar com vocês aqui hoje nessa 5ª conferência, nessa 5ª edição da Conferência de Saúde Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Fernanda, começo com você, primeiro para trazer um pouco dessa história de 11 anos, né, sem edições da conferência. Outras conferências tocaram essas temáticas, mas especializada especificamente sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Ficamos aí um tempo, né, sem essa conferência. Qual a importância de estar realizando essa conferência nesse momento? Oi, Yasmine, muito bom estar aqui no canal Saúde. Me audiodescrever rapidamente, eu sou uma mulher branca, cisgênero, 50+, e uma blusa vermelha da conferência. 11 anos de luta para acontecer essa 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, e que destacamos no tema central a questão do direito humano à saúde. E é uma vitória fazê-la agora. Primeiro porque voltamos para um governo democrático popular, onde temos tentado pautar nesse Congresso Nacional, que é tão difícil, o enfrentamento ao retrocesso, né? Tivemos aí as reformas trabalhistas, retiradas de direitos, e a pauta de saúde do trabalhador e trabalhadora no Ministério é fundamental, porque a questão do trabalho é identitário e ocupa aí um grande espaço da vida de cada um e cada uma. Então que ele possa ser com direitos para garantia de uma condição de prazer também, para realização pessoal e não só sofrimento, e não só violência, e não só assédio. Então essa é nosso lema aqui, né? Uma vida melhor para o povo brasileiro, trabalhador, e para as trabalhadoras, porque a questão de gênero é fundamental demarcar também. São muitas as trabalhadoras que muitas vezes ficam invisibilizadas. Leão, super importante a integração do Ministério da Saúde, não que isso signifique que vá concordar sempre com o Conselho Nacional de Saúde, com a participação popular, mas debatendo, né? Queria que você trouxesse um pouco para a gente como é que o Ministério da Saúde recebe hoje essa conferência, né? E o que leva daqui para a formulação de políticas futuras. Bom, primeiro me autodescrever também. Eu sou Luiz Leão, sou homem branco, 40+, estou usando um blazer azul. E olha, Yasmine, um prazer muito grande poder participar aqui do canal Saúde, desse programa, ao lado do meu professor, Luiz Carlos Fadel, e a grande companheira, nossa presidente do Conselho Nacional de Saúde, a Fernanda Magano. Para nós, do Ministério da Saúde, primeiro foi uma honra não só participar de todo o processo de construção desta conferência, mas de apoiar todas as outras, né? Porque é um compromisso do Sistema Único de Saúde na sua gestão federal, dar mais subsídios para o controle social. Então, para nós, do ponto de vista da gestão, dar suporte para uma conferência como essa é contribuir para o avanço do país e para a superação do déficit democrático que nós temos nessa nação. Quer dizer, um país com histórico escravocrata, colonial e de muitos mandos autoritários, e o setor saúde
no caso o Ministério da Saúde, então se engaja em todas as conferências, dá suporte financeiro, técnico e também todo outro subsídio. Eu queria aqui fazer um agradecimento já de imediato a toda a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, nosso Ministério da Saúde, nosso ministro Alexandre Padilha, nossa secretária Maria Ângela, todo mundo do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e especialmente a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Para nós, o controle social é algo essencial, não é periférico, é algo fundamental para o avanço do SUS na nossa gestão federal e, sobretudo, nessa área de saúde do trabalhador, porque sem o trabalhador exercendo sua participação, sua voz, seu direito a reivindicar suas questões, a gente não acha que tem saúde do trabalhador. Então, para nós, essa conferência marca o lugar epistemológico da participação do trabalhador e da trabalhadora. Tem uma frase que eu gosto muito do Frei Beto que diz: a cabeça pensa aonde os pés pisam. E a gente quer saber exatamente por onde os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil têm pisado e o que eles têm pensado para a política pública. É nosso compromisso, por exemplo, é levar avante o que daqui dessa conferência for constituído. Professor Fadel, o senhor fez uma palestra magna, né, nos primeiros dias aqui da conferência. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho da essência dessa palestra, porque ela foi muito bem recebida, né, por todos os participantes naquele momento. O que o senhor acha que dá a tônica desse evento? Então, Yasmine, agradecer a você, muito honrado de estar aqui com o Luiz Leão, com a Fernanda Magano. Também sou um homem de 76 anos, branco, olhos castanhos e também com a camiseta, né, que simboliza esse momento, que é um momento ímpar. A gente está na 5ª conferência. Evidentemente tivemos 4 anteriores e a tragédia no mundo do trabalho ela não cessa. Aliás, ela piora cada vez mais, né? A gente tem, acho que para começar o programa é importante assinalar que as estatísticas oficiais assinalam que a cada 3 horas e 33 minutos, entre 2012 e 2024, morreu um trabalhador com carteira assinada nesse país. E a gente não tem a dimensão da morte, do adoecimento, enfim, dos trabalhadores que não têm vínculo contratual. Então, a gente está tratando aqui de uma tragédia no mundo do trabalho. Evidente que depois, no novo governo, a partir da ministra Nízia Trindade e da antecessora da coordenação do Luiz Henrique, a Luciene Aguiar, uma companheira nossa da Saúde do Trabalhador, essa conferência foi convocada e quando a Fernanda Magano assume o Conselho Nacional de Saúde, ela toma um impulso e agora com o ministro Padilha a gente tem uma continuidade. Essa conferência ela não aconteceria se nós estivéssemos no governo anterior, evidentemente. Até porque o ex-presidente da República ele tinha uma camiseta, né, que é conhecida, que dizia assim: direitos humanos, excrescência da vagabundagem. Era uma que o ex-presidente utilizava. E a gente aqui está tratando de direitos humanos, que inclusive hoje a sua família invoca, né, lá, ferindo a nossa soberania, os direitos humanos. É uma contradição que a gente precisa trazer. O que a gente traz aqui nessa 5ª conferência é só o trabalhador como direito humano, porque ele não é um direito humano. Ele é um direito trabalhista, um direito previdenciário, um direito sanitário, um direito ambiental, que continua mantendo esses números que são arrasadores, uma tragédia brasileira sem fim. De modo que a invocação de um direito humano é para que a gente possa invocar a elevação de um patamar jurídico para essa questão. E é isso, a minha fala de abertura foi um pouco nessa linha. Muito obrigado. Muito bom, professor. Magano, esse é o tema esse ano da conferência, né? Direitos humanos que precisam ser tratados com a devida veemência, né, que precisa ser dada ao trabalhador e à trabalhadora. Nesse momento de discussão, em que essa fala sobre direitos humanos vem sendo distorcida, enquanto uma massa de trabalhadores vê realmente ser desrespeitado esse direito continuadamente, como é que a conferência pode fomentar esse debate e apontar os pontos críticos dessa questão? Então, é fundamental isso, sabe, Yasmine? Porque cada um de nós conhece a realidade através dos conselhos, do controle social.
dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas aqui é um momento em que a gente discute a classe trabalhadora como um todo. E nas representações do movimento social no Conselho, vem o clamor das situações de assédio, das situações de violência no mundo do trabalho, essa retirada de direitos que houve. Então é fundamental que a gente possa pautar aqui, nos temas que amanhã vão para a plenária, todos os elementos que são necessários para uma retomada dessa Constituição das leis de trabalho que foi rasgada, uma retomada dos direitos trabalhistas e continuar fazendo os enfrentamentos necessários, não a reforma administrativa. Então, a gente tem hoje uma sociedade que clama por uma relação que seja sem anistia e que seja pela garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando se trata direitos humanos como um tema controverso, como um tema banal e que pode ser utilizado pelo jogo de interesses, você está ferindo os princípios da Organização Mundial da Saúde e da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E esse princípio do trabalho decente, que fala de jornada justa, com remuneração, com direito ao descanso, com a possibilidade de desfrutar de momentos de lazer e da companhia da família que precisam ser preservados, né? Então, os pontos que vão aparecer aqui como encaminhamentos futuros para o Ministério, para a CGSAT, é a gente cobrar a implementação dessas deliberações. É algo que a gente tem pautado com muita frequência, que a gente faça o confere e a realização, né? Que a conferência não termine em si. E outro dia me pautaram, puxa, mas estou vendo aqui o caderno de propostas, tem tanta coisa semelhante à da 4ª conferência. Aí eu falei, porque tivemos muito retrocessos, então permanece a necessidade de reafirmar alguns direitos fundamentais. Leão, essa fala da Magano me traz imediatamente à cabeça o debate sobre a jornada 6x1, que no meio de tantas provocações internacionais acabou ficando paralisado ali no Congresso, uma discussão que estava num calor, né? Queria que você trouxesse um pouco para a gente qual é a dimensão da saúde do trabalhador e da trabalhadora dentro desse escopo amplo de saúde pública que o Ministério da Saúde tem que trabalhar, né? O que ele representa e o quanto que, a partir das políticas públicas, se faz necessário lidar com questões sociais que não são possíveis de ultrapassar se a gente não tem realmente um acordo nacional do que se quer, né? Exatamente. Bom, eu gostei muito de ouvir a Fernanda na resposta, especialmente porque essa conferência está acontecendo, né, Fadel, num momento em que o mundo está vivendo um rebuliço. Muitos retrocessos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A guerra volta com força, as guerras, vamos colocar até no plural, genocídios, quer dizer, absolutamente um processo violento, quer dizer, a face indisfarçada da violência, a guerra brutal. E o mundo do trabalho, a gente reconhece que ele é também extremamente violento. Como o Fadel falou, vivemos uma tragédia sanitária no mundo, né? Mata-se muito pelo trabalho, pelas más condições. Então, uma coisa a pensar e ressaltar é que na Constituição Federal de 1988, nossa Constituição Cidadã, inspirada nos princípios dos direitos humanos, a saúde do trabalhador foi colocada como algo fundamental. Então se diz lá no artigo 200 da nossa Constituição Federal, ao Sistema Único de Saúde compete executar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária, bem como as de saúde do trabalhador. Então é missão do SUS, do Ministério da Saúde, todos os outros entes, governos estaduais, municipais e do controle social, a participação do trabalhador, efetivar a saúde de trabalhadores. Como é que a gente faz isso? Para pensar a completude e a complexidade do que é essa intervenção. A gente tem que ter alianças estratégicas com todos os setores. Então, pensar a saúde do trabalhador é pensar melhoria de transporte urbano, é também pensar melhoria das políticas de alimentação, políticas de renda e políticas de trabalho.
políticas de redução da jornada de trabalho. Essa é uma das lutas mais históricas da classe trabalhadora. Quer dizer, você ter direito ao descanso diário e o descanso remunerado, férias, etc. Uma série de outras questões que dizem respeito a limites do corpo humano. Os trabalhadores e as trabalhadoras não podem ser tratados como uma mercadoria desvalorizada, inclusive. Somos humanos, temos que ter redução da jornada de trabalho, uma luta que vem desde o século XVIII, e a gente hoje aqui no Brasil tem realmente um desrespeito à classe trabalhadora quando não abre possibilidade de lazer, que é um dos determinantes da saúde. Lazer, renda, como eu já falei, acesso a serviços, vários deles, não só a saúde. E a produtividade aumenta, né? Então, quer dizer, a disposição em saúde desse trabalhador aumenta também. Claro, né? E você, Yasmine, sustentar o desenvolvimento nacional nas costas de uma exploração ilimitada da força de trabalho humana, ela é, na verdade, lutar contra o país. Isso não é desenvolvimento, isso é exploração extrema. A gente tem que ser contra isso, em nome da saúde. Professor Fadel, essa questão da jornada 6x1 é apenas uma das inúmeras que estão ali colocadas na reforma trabalhista, que aconteceu entre a última edição da conferência e essa que a gente está vendo acontecer agora. E aí pergunto para o senhor, o que muda com a reforma trabalhista? Para quem nunca enfrentou uma jornada 6x1, o que isso representa? O que as alterações da reforma trabalhista representam para a saúde do trabalhador? A reforma trabalhista, o povo, sabiamente, né, uma parte da população, principalmente a população trabalhadora, chama de deforma trabalhista recente, que nós tivemos em 2017. De modo que só essa palavra deforma, ela já dá né? Nós tivemos perda de direitos em várias situações, especialmente na questão da representação sindical, né? Na justiça do trabalho, enfim, na questão da representação, de uma maneira geral, simbólica em relação ao poder político. E isso, a gente hoje tem um compromisso que a própria jornada 6x1, ela, de algum modo, ela tenta resgatar, porque ela não vai poder tocar só na questão da jornada em si. A jornada, ela faz parte, né, de um conjunto de questões, inclusive a gente tem na nossa CLT uma questão que é o limite. A gente hoje fala no limite do tempo de trabalho, mas a gente tem uma coisa chamada limite de tolerância, que está na lei, que legitima a exposição ao risco, à saúde. As pessoas, elas têm, até, por exemplo, no caso da questão auditiva, perda auditiva, até 85 decibéis você tudo bem, depois você se vira aí porque é proibido. Só que essa proibição, ela tem subterfúgio, colocar um equipamento que nem sempre protege, enfim, que incomoda, e a gente tem então uma enxurrada de milhares, às vezes até milhões de ações judiciais, ações trabalhistas, para resgatar essa imposição que já existe e que a gente não tem mexido nisso. Embora exista uma comissão que é coordenada pelo Ministério do Trabalho, chamada Comissão Tripartite Paritária Permanente, que tem o Ministério da Saúde lá, a Previdência lá e os empregadores e os trabalhadores representados, as centrais sindicais, né? É uma comissão tripartite que a gente acha que me engana que eu gosto, porque quando você tem um Estado representado pelo poder político, que é impregnado e atravessado pelo poder econômico, e você tem os empregadores, então o trabalhador já chega vendido nessa comissão tripartite. A tripartição da Organização Internacional do Trabalho é uma coisa retrógrada e a gente acha que a classe trabalhadora tem que ter uma voz ativa e protagonista. Então, essa reforma, ela tem que ser acompanhada dessas questões todas e, enfim, acho que é um pouco complementando um pouco o que o Luiz diz. Com certeza. Né? Gente, agora vamos convidar aqui a participação da nossa plateia, a nossa produção já está ali, vai entregar, já deixou o microfone, quem vai fazer a primeira pergunta? Se apresenta, por favor, e traz a sua... Eu sou Maria Rita, na delegação de Rondônia, representando os renais crônicos, e pergunto ao seu Leão, o senhor acredita que o SUS
tem cumprido o seu papel na proteção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, principalmente da saúde, dos servidores da saúde? Muito obrigado, Maria Rita, pela pergunta. Eu queria aqui saudar o povo de Rondônia. A gente esteve lá, junto com outras pessoas da nossa coordenação, para fazer o apoio à conferência estadual que foi realizada, fizemos a palestra magna, então a saudação a todo o povo de Rondônia. Bom, trazendo para cá esse debate, eu diria que o SUS tem dado, sim, passos muito concretos na proteção à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Quer dizer, o Estado brasileiro e a sociedade, ao longo do tempo, foi, sim, se desalienando em relação à saúde dos trabalhadores. Hoje nós temos marcos legais dentro da saúde pública, estratégias, ações, doutrinas e princípios de ação que a gente precisa comemorar, reconhecer e defender, para que eles não tenham assim nenhum tipo de retrocesso. É claro que é muitos avanços que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu citaria aqui que a gente precisa fortalecer ainda mais os nossos centros de referência em saúde do trabalhador. A RENAST, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A questão de gênero é muito importante. Foi criada em 2002, a gente pode contar essa história com mais detalhes em outro momento, mas ela existe, é forte, tem limitações que precisam ser superadas. E ela tem feito a diferença nos territórios. Isso é digno de nota e de reconhecimento. Existem também estratégias de proteção à saúde dos servidores. A pergunta da Maria Rita fala a esse respeito. Eu acho que essa é uma seara importante, que o SUS, os empregadores, nesse caso o SUS como empregador, assuma o seu papel de proteger a sua força de trabalho. Eu acho que isso é um demarcador importante para o nosso debate aqui. Quer dizer, o SUS tem que promover, proteger e recuperar a saúde de mais de 107 milhões de brasileiros e brasileiras, que é a população economicamente ativa. Isso envolve do gari ao servidor público federal. Ok, é missão do SUS, mas o SUS também tem um papel como empregador. E todo ente federal, estados e municípios tem que assumir o seu lugar, protegendo a sua força de trabalho. Muito importante. Vamos pegar mais uma participação da nossa plateia. Me chamo Glauber Tiburtino, sou repórter e subeditor do programa Rádio de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e gostaria de perguntar aos convidados que eles comentassem quais são os principais desafios atualmente do campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora e que deverão ser enfrentados aqui na conferência. Professor Fadel, quer começar? Posso começar. Eu acho que um grande desafio é a gente colocar essa palavra de ordem que a gente traz, chamada direito humano, na própria vida cotidiana da gente. Para vocês terem uma ideia, das 540 propostas da conferência, somente 7 falavam em direito humano. Isso o Conselho Nacional de Saúde fez um consolidado com uma rapidez assim, maravilhosa e tal, e infelizmente a gente viu que a expressão direito humano apareceu 7 vezes nas propostas. A Constituição, 7 é uma conta meio de mentiroso, A Constituição brasileira, ela fala em direitos humanos 7 vezes também. Ela não fala que saúde é um direito humano, ela fala que saúde é direito de todos. Mas direito de todos pode ser os direitos que já estão aí, por exemplo, para a área do trabalho, trabalhista, previdenciário, ambiental, são direitos fundamentais, todos são fundamentais. Todo direito é fundamental, agora o direito humano ele tem um regramento jurídico próprio. Por exemplo, quando a gente fala de racismo, a gente tem uma lei própria. Quando a gente fala de misoginia, a gente tem uma lei própria e assim por diante. E a gente quer uma lei própria que fale que a saúde no trabalho ela é um direito humano e que a Constituição, inclusive, assuma isso. Uma das propostas que a gente está levando é a revisão de um artigo da Constituição, artigo 7º, inciso 28, que ela coloca que quando o empregador ele é culpado ou tem dolo na morte ou no adoecimento de uma pessoa, um trabalhador, trabalhadora, ele tem que fazer, ele não está isento de indenizá-la. A gente não quer indenização, a gente quer que essa coisa mude. E então a gente propõe sim uma emenda constitucional para colocar lá a palavra direito humano, que a Constituição usa muito pouco. E ela não usa para nada da saúde do trabalho, a gente já fez esse levantamento. São outras áreas. E então é um pouco essa questão que eu queria trazer. Muito importante, professor Magano. Sim.
Eu fiquei aqui ouvindo e pensando que a gente tem uma construção a ser realizada, porque foi sendo naturalizado a retirada de direitos. Então, a jornada flexível, o home office, que é um extremo da exploração, é tratada como quase que um benefício, né? Então, essas armadilhas sutis dessa lógica liberal que foram se implementando na nossa realidade. Então, marcar contra a flexibilização, marcar contra a uberização do trabalho, essa questão da retirada de direitos e também o engodo, né, do discurso empreendedorista, que é também uma armadilha desse último período. Então, pautar a saúde do trabalhador e trabalhadora é pensar nos efeitos também sobre o físico, mas sobre a saúde mental, né? Na comissão que Fadel chamou de engodo, né, que é ligada ao Ministério do Trabalho, se fala sobre as normas regulamentadoras. Elas existem muitas vezes pouco conhecidas, não visibilizadas, e agora recentemente, com muita luta, porque as decisões dessa comissão paritária tripartite permanente são por consenso, que é um problema, né, porque não é possível fazer embates mais fortes, a gente aprovou uma normatização sobre riscos psicossociais no mundo do trabalho, mas ela ficou como um anexo da norma regulamentadora 1. A gente queria uma norma própria. A questão da subjetividade atacada no mundo do trabalho e os processos de adoecimento precisam ser trazidos também para esse debate, principalmente depois de todo o efeito da pandemia e do pandemônio na nossa realidade, né? Os efeitos da Covid prolongada, toda uma relação de reestruturação do mundo do trabalho, que aqui a gente defende como direitos e direito humano preservado. O professor quer fazer um comentário, mas eu preciso chamar um intervalo antes, depois também quero ouvir Leão. Então a gente vai fazer um breve intervalo e não demora, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta, direto da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Comigo, trazendo os debates da conferência para você, Fernanda Magano, presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Luiz Henrique da Costa Leão, coordenador geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, e Luiz Carlos Fadel, integrante do Núcleo Saúde, Trabalho e Direito do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. E, excepcionalmente, hoje a gente não está recebendo a sua participação pelas redes sociais e o WhatsApp, porque a gente conta com a participação de uma plateia e o programa está sendo gravado. Então vamos continuar aqui, a gente estava trazendo a pergunta, né, respondendo a pergunta do Glauber, e o senhor pediu para fazer uma contribuição, professor. Eu gostei muito que o Glauber provocou a nossa querida Fernanda para falar sobre as normas regulamentadoras, né? Normas regulamentadoras é a legislação trabalhista, né, que tem o seu valor inestimável, com muitos problemas também. Inclusive, o principal deles é que eles só atingem trabalhadores formais. Praticamente, quase 50% da massa trabalhadora brasileira não tem nenhuma norma regulamentadora que a proteja. Nem essa aí que vai falar da subjetividade, que aliás foi adiada para ser implementada, né? Normas regulamentadoras são limitadas e limitantes. É preciso que a gente avance mais, inclusive nas normas regulamentadoras. Essa comissão que a gente falou, que ela citou novamente, essa comissão tripartite, ela não mexe nas normas regulamentadoras com a profundidade que deveria. Inclusive, Yasmine, uma informação importante é dizer o seguinte: existe uma norma regulamentadora, a NR5, norma número 5, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que foi criada há mais de 50 anos, e eles não mexeram, que o presidente dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, chamada CIPA, ele é escolhido pelo patrão. E tem um grupo de trabalhadores, os trabalhadores votam, mas o presidente da CIPA, ele é eleito pelo patrão, ele é escolhido pelo patrão.
não mexem nisso, porque não querem que os trabalhadores que são votados, que têm estabilidade no emprego, porque os que são eleitos pelo patrão não têm estabilidade no emprego. Por que a comissão tripartite não mexe, por exemplo, numa NR desse tipo? Por aí a gente já viu o tamanho do problema. É isso. Então, eu gostei muito da pergunta, né? Quais são os temas, as questões centrais para a gente atacar, enfrentar nessa conferência? Eu estaria 5. O primeiro, o Fadel já trouxe um pouco no primeiro momento, que é enfrentar as mortes relacionadas ao trabalho. É assim, absurdo que a gente conviva com o número de mortes de trabalhadores por acidente de trabalho a cada ano. Então nós temos que fazer um pacto pela vida do trabalhador e da trabalhadora no Brasil. Todas as políticas, todos os ministérios, todos os entes do Estado brasileiro com esse pacto de não deixar ninguém morrer por conta do trabalho. Morte zero no trabalho. Isso é um grande desafio, essa conferência tem que colocar isso. Em segundo lugar, Fernanda trouxe uma questão candente, muito relevante, é a saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras. É uma era de muita insegurança social e as pessoas têm sentido em níveis de depressão, ansiedade geral generalizada, enfim. Muitos problemas de transtorno de estresse pós-traumático devido à violência urbana que atinge trabalhadores nos seus postos e cotidianos de trabalho. Então, saúde mental é uma questão a ser enfrentada nessa conferência, nesse momento histórico. Uma outra é mudanças climáticas. A gente está vivendo ondas de calor, inundações, secas extremas e a gente precisa entender que os trabalhadores e as trabalhadoras, especialmente os mais vulneráveis, vão ser os mais impactados, já estão sendo, a gente precisa olhar para isso, né? Em quarto lugar, a gente tem que enfrentar a precarização do trabalho. A Fernanda já tocou nisso, o Fadel também tocou, quer dizer, a gente tem que desprecarizar o trabalho no Brasil. Isso é fundamental. E, em último lugar, enfrentar algo que é uma chaga social, que é o trabalho escravo contemporâneo, que é uma questão de direitos humanos também, assim como todas as outras que a gente falou. Então, o trabalho escravo contemporâneo ainda existe no Brasil e isso não é possível. Essa conferência, inclusive, marca um momento histórico, porque teve uma conferência livre, Yasmine, de trabalhadoras e trabalhadores que foram escravizados. E eles trouxeram as suas propostas. E foi incrível. Uma delegada está aqui, inclusive, trazendo suas questões. Professor, quer fazer algum comentário? Não, pediu? tudo Não. bem, ótimo. Então, que ótimas perguntas a gente está recebendo da nossa plateia. Quantas reflexões foram mobilizadas, né? A gente vai chamar mais uma participação. Quem vai trazer a próxima pergunta? Então, parabenizar todos que fazem parte da 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e aos integrantes do canal Saúde. Eu sou Rita Porto, sou membro da ANEPS Piauí e conselheira municipal de saúde de Teresina. E a minha pergunta vai tanto para o coordenador de Vigilância em Saúde do Trabalhador, como para a presidenta do Conselho Nacional de Saúde. A minha pergunta é: como o Ministério fará para implantar ou intensificar as coordenações de vigilância em saúde do trabalhador, assim como a CIST para o Conselho Nacional, porque esses dois entes são essenciais, são fundamentais para que a gente possa intensificar a saúde do trabalhador, olhando para o trabalhador de forma holística, né? Tanto na saúde como no seu desenvolvimento do seu trabalho para os usuários do Sistema Único de Saúde. Como profissional e trabalhadora de saúde, a gente sente isso na pele, a gente vê que não está andando da maneira adequada como deveria estar funcionando. A gente percebe municípios, no caso do Piauí, 224 municípios, pouquíssimos têm CIST, pouquíssimos, mínimos, têm vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Enquanto isso, nós estamos ficando adoecidos, trabalhando, né, sem uma estrutura física adequada, sem condições e sem a valorização profissional. E também puxo aqui um gancho que é importantíssimo e que não pode deixar de ver, a questão da nossa capacitação, que é feita geralmente de modo esporádico. É isso. Obrigada. Magano. Então, obrigada, Rita. Eu acho que é muito importante pensar a institucionalização em cada rincão desse país, nos conselhos estaduais e nos conselhos municipais, essa sigla que ela trouxe, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. É uma comissão temática dentro do conselho, justamente para se apropriar da realidade do mundo do trabalho no local daquele conselho
e trazer para o Conselho Municipal, para o Conselho Estadual e até chegar na esfera nacional, quais são as demandas a partir das especificidades do mundo do trabalho daquela região. Rita mencionou que é da educação popular em saúde, e essa é uma questão que a gente tem valorizado como controle social, os processos de formação, de educação, de trocas, e isso com um modelo que é bastante dinâmico, junto com o DIESAT. Então, a gente tem trabalhado de forma presencial, mas também com muitos módulos que pegam a possibilidade da troca no modelo híbrido para trazer os temas, fazer aí uma condição de que as vigilâncias conversem entre si e que haja mais vigilância de saúde do trabalhador. E avançar também nessa relação que é Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego e os conselhos de controle social para chegar nas pontas, chegar aonde estão os problemas e fazer os enfrentamentos necessários para um ambiente de trabalho sadio e com respeito aos direitos. Parece até uma utopia, né? A gente, hoje, na situação que a gente vê o Brasil atravessando, a gente refletir com esse olhar para o futuro. Leandro? Esse olhar futuro nos guia, né, a ter passos muito importantes no presente. Eu vou dizer a Maria Rita, agradecendo a pergunta, também saudando o povo do Piauí, para mostrar o compromisso do Ministério da Saúde, quero dizer que nós também estivemos lá, na Conferência Estadual do Piauí, marcando nosso subsídio para as conferências estaduais, né, nossa presença. Queria dizer que o Ministério não vai fazer, o Ministério já está fazendo, já fazia em outras gestões anteriores e continuará fazendo o seu papel. Por exemplo, a coordenadora que foi minha antecessora, a Luciene Aguiar, reforçou uma prática de que o nosso apoio institucional aos estados e aos municípios, aos serestes, fosse feito sempre com os nossos técnicos e com a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Quer dizer, um passo importante, nós mantivemos isso e vamos acrescentar ainda mais. Nós temos um projeto com o DIESAT, que é o Departamento Intersindical também de Estudos em Ambientes de Trabalho e Saúde do Trabalhador, que é de fortalecimento das CISTs. E a gente está junto nesse processo. Isso é muito importante dizer. Ao mesmo tempo, de um lado mais técnico do Ministério da Saúde, olha o que já foi feito e bem recentemente. Nós majoramos os valores dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, repasse mensal. O dinheiro não faz tudo, mas dá um suporte para que haja maior subsídio para as ações de vigilância no território. Então, os serestes passam a receber o dobro do recurso, cada um segundo o seu tipo, estadual, municipal ou regional. Isso é muito importante dizer. Segundo lugar, houve a renovação, republicação e atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que é algo que está na Lei 8080, né? Lei do SUS, Lei Orgânica do SUS, revisão periódica da listagem de doenças relacionadas ao trabalho. Foram incluídas 165 novas patologias que precisam ser reconhecidas na rede. Isso é um mecanismo de vigilância muito importante. Nós vamos fazer oficinas regionais para implementar essa lista e usá-la como um instrumento de capilarização e fortalecimento da vigilância em todos os estados do Brasil. Vamos fazer 5, cada uma por região, como um seminário itinerante, que é uma coisa que você tem trazido de saúde do trabalhador como direito humano. Para terminar, uma outra coisa muito importante, houve a universalização da notificação dos agravos relacionados ao trabalho. Nós monitoramos 10 agravos relacionados ao trabalho prioritários. Eles eram notificados na rede SUS a partir de unidades sentinelas. A partir dessa portaria de 2024, todo profissional e toda a unidade de saúde do SUS tem que notificar o caso de agravo relacionado ao trabalho. Isso, na minha opinião, é um grande avanço de trazer a saúde do trabalhador um pouco mais para ser visível. E é função da vigilância transformar o invisível no visível. E quero ressaltar, para terminar, que a vigilância em saúde do trabalhador não é responsabilidade só de serestes, nem só da União, mas todos os gestores e equipes técnicas de estados, municípios, têm sua atribuição.
Leiam lá, por favor, na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, o item responsabilidades. Vocês vão ver como que o seu município, o seu estado, precisa avançar. E olha, eu estou adorando essa participação dessa plateia, estão fazendo uma parte do meu trabalho, né? E fazendo muito bem feita. Quem vem agora para trazer uma pergunta? É o próximo. Olá, bom dia a todos e todas. Sou Divino Borges, do município de Cerejeiras, do estado de Rondônia. Eu gostaria de fazer a pergunta seguinte. Quais são as estratégias que a nossa presidente, junto ao Conselho Nacional de Saúde, tem para nos apresentar com o crescimento do adoecimento da saúde do trabalhador e trabalhadora relacionado aos trabalhos? Muito obrigada pela pergunta, Magano. Então, eu acho que pautar essa conferência como prioritária foi um caminho, né? Não sei se todos que acompanham o Canal Saúde sabem, mas a gente tem a Conferência Nacional de Saúde a cada 4 anos e no intervalo da Conferência Nacional tem as conferências temáticas. Tivemos recentemente a de saúde mental, a de gestão do trabalho e agora tinham várias conferências que estavam ali no debate. Mas essa 5ª conferência era fundamental, porque vínhamos na luta para que ela fosse realizada desde antes. E claro que com um governo que só retirou direitos, que matou pessoas, ele não quis pautar essa conferência. Então, um elemento que o Conselho fez e faz é trazer à luz essa pauta como uma prioridade. A outra questão que é importante é que a gente tem procurado afinar mais o diálogo do Conselho Nacional com estados, municípios e também com a implementação de conselhos locais de saúde por unidades. Isso faz com que a gente possa ter um termômetro mais ali presente da temperatura, dos problemas, de como essas demandas devem chegar para que a gente faça a interlocução com o Ministério, com os governos estaduais. E um outro elemento que é importante é incluir essa lógica do direito humano como prioridade, mas numa relação que a gente também pense nos recortes, né? Então, estamos debatendo aqui saúde do trabalhador e trabalhadora, mas sim, estamos debatendo a luta contra o racismo estrutural, a luta contra a LGBTfobia nas unidades de saúde e no mundo do trabalho, a luta anticapacitista. Então, de fato, uma inclusão das pessoas com deficiência para que a gente avance nessa perspectiva de uma sociedade includente, que inclua, que respeite e que possa garantir essa dinâmica de um mundo melhor para cada um de nós. E aí, professora, a presidenta Magano está trazendo uma questão que eu acho que é muito importante, que é a capacidade que as conferências têm de interligarem pautas, né, e de fazer com que essas pautas dialoguem. A questão da misoginia, a questão do racismo, da homofobia, acabam sendo condensadas para propostas políticas. Então, qual é a importância das conferências, historicamente, para as mudanças que, com muita resistência, a gente consegue ver acontecer no SUS? Então, a participação da comunidade, que é um princípio, uma diretriz constitucional, né, o artigo 98, no inciso 3, ela fala da participação da comunidade, que foi traduzida numa lei própria, a Lei 8.142, de 1990, e nessa lei você tem 2 tipos de participação, que é o Conselho de Saúde, que é deliberativo no nível local e no nível nacional, e tem as conferências que não são deliberativas. Eu quero dar uma triste notícia de que grande parte, talvez 90% ou mais das propostas das conferências que não são deliberativas, não são implementadas. Então a gente espera que essa 5ª, por ser um marco diferencial, trazendo um novo paradigma para a saúde do trabalhador, ele não seja também vítima dessa coisa de não ser deliberativa e apenas propositiva. Para isso a gente tem propostas e tem moções que estão sendo assinadas. Então, né, entregamos agora há pouco, a meio-dia, o desfecho das nossas moções, que eu queria rapidamente colocar para vocês. Né? Primeiro, a própria Coordenação Geral de Vigilância ao Trabalhador, que o Luiz Henrique
ele é o coordenador, ela não tem poder de fogo, ela é, na estrutura hierárquica do Ministério, ela não tem valor. Ela é desvalorizada pela gestão do Ministério da Saúde. É preciso que a gente diga isso. Ela precisa ser, de alguma forma, elevada do ponto de vista da sua hierarquia. Isso é uma questão que a gente está levando como proposta e como moção. Sem essa elevação hierárquica a um departamento, uma secretaria, enfim, que lhe dê o status merecido, considerando que o trabalho é uma categoria fundamental na vida das pessoas, né? E que não é valorizada como deveria ser, senão a gente não teria essa tragédia. Isso é uma questão que a gente tem que levar e espera que o Conselho Nacional de Saúde encampe essa questão. A outra questão é que a gente não pode sair daqui com uma conferência que vai esperar a sexta, porque o que aconteceu, a primeira esperou a segunda e assim por diante, a gente chegou na quinta. Essa quinta ela começa aqui, ela tem que caminhar. Essa quinta tem que ser uma quinta que anda, a quinta conferência que anda. E para isso a gente tem que ter portarias ministeriais que mantenham essa continuidade. O Luiz até citou seminários itinerantes estabelecidos por portaria para chegar no Piauí, discutir as questões do Piauí, do Maranhão, do Acre. Isso permanentemente. A rede que nós temos, a rede maravilhosa, robusta, né? Rica, né? Pode ser mais enriquecida ainda, mas ela também fica lá quietinha, ela não pode, ela tem que ser provocada. Isso é uma questão que a gente está levando também. Seminários itinerantes de formação, com a participação maciça dos trabalhadores, da universidade local e do parlamento local. Outra proposta que a gente leva então, e moção também é a criação de frentes parlamentares em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano. Os parlamentos, eles estão dormindo em berço esplêndido, porque eles têm comissões de saúde, alguns têm até comissões de direitos humanos, e eles não tocam na questão da saúde do trabalhador. Não falam, essa palavra parece que é proibida. Por quê? Porque o parlamento ele tem uma representatividade soberana do poder econômico. E ao poder econômico não interessa a saúde do trabalhador. Para nós interessa, para a classe trabalhadora interessa. Então a gente tem que, de alguma forma, provocar, eu acho que o Conselho de Saúde é fundamental nisso no nível do território também, provocar o parlamento a se posicionar em relação, isso é uma moção, em relação ao saúde do trabalhador como direito humano. Tem outras, mas eu vou ficar por aqui, Yasmin. Eu quero fazer uma pequena inversão aqui, a gente está caminhando para o finalzinho do programa e eu queria convidar 3 pessoas da nossa plateia a trazer o que vão levar, o que sentem que vão levar para os seus locais de origem dessa conferência. Quem gostaria de trazer um depoimento? Vamos lá. Se apresenta e diz o que você está levando da conferência. Sou Maria Luísa, do estado do Piauí, cidade de Esperantina, agente comunitário de saúde. Todas essas falas estão me motivando a dar continuidade a essa luta lá no nosso município. A gente já está se organizando, né, e fomentando junto ao Conselho Municipal de Saúde essa discussão, para que a gente possa trabalhar, inclusive, junto àqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão invisíveis no nosso município, que são muitos. Então, estou saindo aqui com a gama de conhecimento e motivada a continuar essa luta. Todas essas discussões que foram feitas aqui vão continuar sendo feitas até amanhã. Que coisa boa. Obrigada pela sua participação. Vamos para a próxima. Sou do estado da Bahia, representando Poções, faço parte da associação APACEP, sou mãe atípica e falo que daqui eu vou levar o conhecimento, como eu sempre falo no meu lema, o conhecimento é a janela para o mundo. E eu queria deixar uma pergunta, se pudesse ser respondida, ao nosso Luiz Leão. Como mãe atípica, a gente não trabalha na jornada 6x1, a gente trabalha na jornada 7x7, sem direito à remuneração, porque somos representantes legais dos nossos filhos que têm um BPC. Qual seria a rede de apoio que o Ministério da Saúde, que o Conselho Nacional poderia dar para essas mães, não só para mim, porque aqui eu não falo apenas pela minha voz, mas de todas as vozes de mães, né, do interior do Brasil afora. Qual seria essa rede de apoio que a gente pode ter, amparada pela lei, dentro do Estatuto do Ministério da Saúde? Obrigada. Leão, responde. Bom, um ponto fundamental a destacar
é que a questão de gênero, para nós, importa muito. Então, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador tinha um nome que parava aí. Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. No ano passado, na portaria que eu já citei de universalização dos agravos, a gente também mudou o nome da rede. Ou melhor dizendo, numa das portarias, não vou vincular a anterior. A gente mudou e acrescentou o nome trabalhadora. Então, uma Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E eu acho que o Estado brasileiro tem cada vez mais também incorporado a questão de gênero. E eu citaria a importância da gente articular nossa política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora com a política nacional de cuidados. Porque existe, sim, uma sobrecarga imensa sobre as mulheres brasileiras, especialmente as mulheres mais vulnerabilizadas, e vou citar aqui também as de cor preta, que têm trabalhado mais de 25 horas a mais do que homens, e as mulheres brancas trabalhado mais de 20 horas a mais, né, do que homens. Isso é uma questão. E quando se tem a necessidade do cuidado, em uma sociedade que não cuida dos seus mais vulneráveis, é uma sociedade brutal, é uma sociedade violenta, uma violência, digamos assim, que não é ativa, mas passiva, e é tão perniciosa quanto uma violência de arma de fogo, etc. Então, a falta de cuidado prejudica muito. E nesse sentido, a gente precisa cuidar do cuidador, da cuidadora. E a gente precisa ampliar. Na nossa rede, a gente tem pensado novas estratégias para incorporar a diversidade do que é o mundo do trabalho e a questão feminina. Existe uma diversidade do ser mulher hoje, uma inserção em muitos tipos de trabalho que a expõe a situações muito complexas, inclusive de exposição química, e a nossa rede está criando estratégias a esse respeito, e uma delas é essa vinculação com a política de cuidados. Então, a gente precisa enfrentar porque é uma sobrecarga maior sobre a mulher. Que pergunta ótima e que resposta elucidadora, né? Vamos para a nossa última participação. Meu produtor está ali apontando o tempo para mim, me pressionando, então você vai precisar ser muito rapidinha. Tô vendo. Então, me chamo Adriana Lohana, sou mulher transexual, também uma pessoa neurodivergente, eu tenho TDAH, né? Sou professora, sou sexóloga, mestre em educação, integro hoje o SEBS, vim pela Conferência Livre do SEBS e sou também da NEPS, né? Sou do MOP Sergipe. A discussão também vem a casar com a companheira colocou, né? A gente tem pensado diversas questões para as pessoas neurotípicas somente na infância e adolescência. E uma última discussão que a gente fez, né, lá no estado é o que a nossa saúde está pensando para os adultos neurodivergentes. A gente tem hoje mesmo, eu estou na minha 5ª graduação, apesar de ter TDAH, e toda uma adaptação necessária que foi feita para mim na universidade foi porque eu tinha conhecimento da política. Mas a nossa própria política, também pensando não somente o trabalhador, mas no todo, mas aqui a saúde do trabalhador, o que a gente tem pensado para esse trabalhador, essa trabalhadora que é neuroatípico e que é adulto, porque toda a nossa política é pensada somente para a criança e adolescente, parece que a gente não chega à fase adulta, né? E aí eu vejo quanto também o sofrimento das nossas mães atípicas, mas também dessas pessoas que são neuroatípicas que crescem e que quando passam pela infância e adolescência não tem mais o tratamento devido. E claro que também isso vai respingar dentro da questão de trabalho. Isso é importante pensar e colocar aqui esse grito das pessoas neuroatípicas nesse espaço. Obrigada. Que bom, como uma boa conferência, a gente fecha o programa ouvindo a participação social. Quero agradecer muitíssimo a nossa plateia, com muito carinho, porque foi muito, muito importante a participação de vocês. Que bom poder contar com vocês. Professor Fadel, Magano, Leão, uma honra estar aqui com vocês e vamos torcer para a gente ter um futuro rico para o nosso trabalhador em todos os sentidos, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. A gente se vê no próximo programa. Não se esquece, a gente tem sempre um assunto relevante para você. Até a próxima.